Muito boa tarde, alunos, todos nós na Escola de Jesus estamos aqui estudando a nós mesmos, estudando as leis da vida, nos propondo a praticar. Entre o que se fala e o que se faz, por toda parte, sabemos que o mais importante é o que se faz. Entre dois candidatos políticos, um que fala coisas muito apropriadas e outro que faz coisas muito apropriadas, nós sabemos qual é mais confiável. Entre dois candidatos à conjugalidade, diríamos o mesmo, não é? Deus, que está selecionando pessoas para a terra, mundo de regeneração, o próximo passo, a evolução do planeta, não poderá, pior do que nós, Deus pior do que nós, selecionar pelo que a gente declara, pelo que a gente fala, pelo que a gente diz de nós mesmos. Claro que não. Jesus deixou bem claro, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Não há dúvidas. Não pode haver. Desculpe. Deus, que nos conhece muito mais do que nós mesmos, que conhece cada pensamento, cada sentimento agora, que conhece todas as nossas vidas passadas, que conhece até os nossos desafios futuros, pelo menos os principais. Ora, Deus nos trouxe situações, algumas delas para toda a humanidade, algumas coisas só para nossas famílias, algumas coisas só para nós mesmos, mas todas elas para que nós, pelas nossas ações, demonstremos o avanço conquistado. Claro que nenhum curso, nenhum mestre pode fazer evolução por nós. O próprio Jesus esteve na Terra e entre os seus discípulos nenhum testemunhou em seu nome. Um dos discípulos que mais mostrava as nossas contradições e ambiguidades, Simão Pedro, aquele que era considerado o melhor entre os discípulos, quando Jesus foi preso, puxou a espada e atacou. E Jesus disse que aquele que ataca pela espada perecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que deixou Simão Pedro muito abalado. E mais abalado ainda ele ficou na última ceia, quando Jesus disse que ainda naquela noite ele iria negá-lo por 3 vezes. Os discípulos, depois da prisão do mestre, fugiram. Simão não. Acompanhou Jesus, mas acompanhou
esgueirando-se, disfarçando, com medo do que poderia acontecer com ele mesmo, Simão Pedro. E negou por 3 vezes a cada vez que alguma pessoa levantava a possibilidade dele ser discípulo de Jesus. Somos nós. Os melhores de nós podemos ser equivalentes ao que foi Simão Pedro. Nos nossos melhores momentos, talvez sejamos Simão Pedro, mas nos nossos piores, certamente somos Simão Pedro. O momento é realmente decisivo e precisamos de tudo. Se fosse um jogo de cartas, não podemos segurar nenhum trunfo, nenhum coringa, nenhuma carta alta em nossas mãos. É preciso ter todas as cartas, saber jogar com todas as cartas, e uma potência de nossa alma, sem dúvida nenhuma, é a mediunidade, ou são as mediunidades. Porque todos nós, do berço ao túmulo, somos acompanhados por espíritos de luz que sabem muito de nós, que avançaram muito mais do que nós, e que se dedicaram por toda a nossa vida por nos acompanhar do berço ao túmulo. Os anjos de guarda, os espíritos protetores. E eles, se não fazem a lição por nós, na comparação com um pai ou uma mãe da terra, cujo filho tem dificuldades para fazer a lição escolar, a tarefa escolar, eles nos encorajam, eles nos dão dicas, eles sugerem expansões do pensamento, do sentimento. Ninguém jamais fica desassistido perante um Deus de amor. Deus nos envia amados, elevados, para nos acompanhar, de modo que o nosso problema nunca foi a falta da presença de Deus. Esse Deus te abençoe, que é a oração mais curta que fazemos uns aos outros, é um absurdo. Nossas vidas nunca precisaram, nunca falharam, nunca nos faltou a bênção de Deus. Jamais, em momento algum, nem por um segundo. Se a luz falta em nossas vidas, não é por falta de sol, mas porque nós fechamos as janelas e as cortinas de nossas casas. Então a nossa saudação não devia ser Deus te abençoe, que deveria ser que você hoje se abra plenamente para as bênçãos de Deus que te banham o tempo todo. Essa devia ser a nossa oração, o nosso desejo benigno uns para os outros. Então seja assim, que nós aqui, que você em particular, e que nós aqui em geral, nesses nossos estudos de hoje, sejamos abençoados. Não porque Deus precise tomar alguma iniciativa para nos abençoar, nem pessoalmente, nem através dos seus representantes, dos seus obreiros, mas que nós sejamos abençoados porque finalmente nos mostremos capazes de abrir nossos corações, de abrir nossas mentes para as bênçãos de Deus, para a assistência, para o aconselhamento de Deus, através dos seus espíritos tarefeiros, seus espíritos de luz, especialmente aqueles que se voltam ao nosso bem-estar, que buscam nos educar, que buscam nos curar. Que assim seja, para vocês e para mim. Hoje, daremos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Médiuns, exatamente por ser o desimpedimento da relação nossa com o alto, a medida mais urgente e lúcida que nós precisamos para esse momento. Porque de que adianta um sedento
ter debaixo dos seus pés um grande manancial de água pura se ele não souber acessar esse manancial? A ajuda de Deus é a água pura, a água viva. O sedento que está prestes a morrer de sede somos nós. A mediunidade é exatamente a habilidade, a capacidade de cavar poços, de acessar essa água límpida e pura para matar a nossa sede. Isso quer dizer que com a mediunidade seremos apenas acompanhados, contataremos apenas com espíritos de luz? Não. Se tivermos boas intenções e boa moral, sempre, mas nem sempre diretamente. Todos os médiuns que recebem espíritos elevados, recebem também espíritos sofredores, obsessores, rancorosos, vingadores. E onde está então a abertura para a luz que você falou que é a mediunidade? Ora, nada nos abre mais para a luz do que servir. Nada agrada mais um pai de amor do que ajudar os seus filhos. Então a oração que mais nos aproxima de Deus é a fraternidade e a caridade. E dar manifestação, e através dessa manifestação, dar orientação, boas energias, bons encaminhamentos para espíritos trevosos, é um ato de caridade imprescindível, valorizado, importantíssimo para Deus. A mediunidade bem utilizada, seja por trazer orientações de espíritos de luz, seja por dar manifestação a espíritos vingadores, é uma fabulosa ferramenta de aproximação da criatura com o Criador. Por isso, hoje, estamos estudando, como começamos no encontro passado, um fenômeno acontecido em Paris em 1860. Primeiramente, Kardec pediu a presença através de um médium, de um espírito de luz, São Luís, e fez a ele uma série de perguntas que estão contidas, explicitadas nos nossos encontros passados. Depois, também através de um médium, possivelmente o mesmo, pediu a presença do espírito perturbador que assediava os habitantes daquela casa. Em concretização de tudo que a gente falou aqui. Estar na família universal é saber receber o auxílio dos irmãos maiores, nos abrir para receber o auxílio dos irmãos maiores e nos abrir para dar auxílio aos nossos irmãos menores. É isso que caracteriza uma família universal. Muito bem, então, no item 94 do capítulo 5, da segunda parte de O Livro dos Médiuns, começa então, não é no item 94, é o item 95, começa a conversa de Kardec com o espírito perturbador. Então, item 95, conversa com o espírito perturbador da rua Desnoyers. Evocação. Primeiro, então, Kardec evoca aquele espírito e recebe, através do médium, o seguinte questionamento: por que me chamaste?
Queres acaso umas pedradas? Aquele espírito perturbador o fazia atirando pedras nos moradores da casa. E continua o espírito perturbador. Então, é que se veria um belo corre-corre, apesar do teu ar de bravura. Questiona, brinca, faz humor o espírito perturbador. E Kardec diz assim: mesmo que nos desses pedradas, isso não nos assustaria. Pedimos até, se puderes, que nos des algumas. E aí o espírito fala: aqui talvez eu não pudesse. Tendes um guardião que vela muito bem por vós. Aulas, aprendizados em cada linha. O mal, o vingador, o perturbador não pode fazer mal, obsediar, perturbar qualquer pessoa em qualquer ambiente. Aquela pessoa que se dedica a uma prática do bem, ainda mais no momento em que realiza essa prática do bem, é objeto da proteção especial do alto. Aprendamos isso. Pergunta 3. Na rua Desnoyers havia alguém que te servia de auxiliar nas peças que pregavas aos moradores? Olha a pergunta de Kardec. O espírito perturbador tinha algum auxiliar, alguém que ajudava ele nessa perturbação? E o espírito responde: certamente, encontrei um bom instrumento. São Luís já havia falado que é imprescindível a energia de um encarnado, especialmente de um encarnado médium, especialmente de um encarnado médium de efeitos físicos, que é uma mediunidade especial, e não requer a consciência dessa mediunidade. Alguém pode atuar como auxiliar de espíritos, conscientemente ou não. Então Kardec pergunta se o espírito perturbador tinha algum auxiliar. Ele disse: certamente encontrei um bom instrumento. E não havia nenhum espírito douto, sábio e prudente para me impedir. Porque eu sou alegre e gosto às vezes de me divertir. Espíritos que querem apenas se divertir a qualquer custo não existem aqui na Terra? Que para sua diversão não se importam mesmo em prejudicar outros? Claro que sim. Esses espíritos, depois que morrem, melhoram-se instantaneamente? Claro que não. Então, o mesmo espírito que encarnado agia perturbando os outros para se divertir, inclusive com perturbações e agressões físicas, agressões sexuais, agressões destruindo plantas, destruindo objetos, atacando animais, depois que morre, dará um jeito de fazer o mesmo. Será um espírito perturbador. E continua perguntando Kardec: quem te serviu de instrumento? E a resposta foi: uma criada. Ela te auxiliava sem saber? Oh, sim, respondeu o espírito. Pobre moça, era a mais assustada. Ela colaborava com o espírito perturbador sem a menor consciência disso. Outra lição fantástica. Quando não conhecemos os mecanismos da mediunidade, podemos ser instrumentos, armas na mão das sombras. Eu digo mais, a maioria de nós, se não todos nós em algum momento, já foi ou tem sido instrumento das sombras.
voltando ao que alguns aqui já sabem, há um tipo de energia preciosa nas construções, nas ações do mundo espiritual, que só nós encarnados possuímos. Kardec chamou essa energia de ectoplasma. E o espírito médium de efeitos físicos é aquele que produz ectoplasma em abundância. Mas todos nós possuímos de alguma forma. De forma que, para suas realizações, espíritos tanto da luz quanto das trevas vêm à Terra recolher esse ectoplasma como um agricultor recolhe a sua safra. E é claro, aquele que não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma defesa, apenas se apavora perante o fenômeno espiritual, e assim, sem conhecimento e apavorado, ele vai ser uma presa fácil nessa coleta de energias. Então, a criada auxiliava o espírito perturbador sem saber e se mostrava mais assustada exatamente pela sua ignorância. Pergunta seguinte de Kardec: tinhas algum propósito hostil? Além de se divertir, será que aquele espírito perturbador tinha algum objetivo ao fazer a sua perturbação? Vejamos, eu não tinha nada contra ninguém. Mas os homens que de tudo se apossam torcerão a coisa em seu proveito. Aqui o Espírito diz que não tinha um propósito vingativo contra ninguém. Mas é claro que os estudiosos, os conhecedores, que de tudo se apossam, como disse aqui o Espírito, iriam também querer se apossar dos fatos com o seu pseudo-conhecimento. Kardec pergunta: que queres dizer? Não te compreendemos. Eu procurava me divertir, mas vós estudareis a coisa e tereis mais um fato para provar que nós existimos. Então, é assim que o mal serve ao bem sem saber. Assim como a criada serviu ao mal sem saber, o próprio espírito estava servindo ao bem com pouco conhecimento disso. E só foi permitida a perturbação que ele quis fazer porque propiciaria elementos, material, situações para que os perturbados, aqueles que sofreram a ação da perturbação dele, os conhecidos, todas as pessoas que tomassem conhecimento dos fatos, tivessem uma oportunidade de atestar, de verificar, de se convencer sobre a continuidade da vida. Continua perguntando Kardec: dizes que não tinhas propósito hostil, mas quebraste todas as vidraças do apartamento, causando um prejuízo real. O espírito responde: isso é um detalhe. Não pode querer se importar com o prejuízo material causado na sua diversão. Pergunta número 9. Onde encontraste os objetos que atiravas? São muito comuns, respondeu o espírito. Achei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Pergunta número 10. Achaste todos ou fabricastes alguns? A resposta foi: eu não criei nada, nada compus. Porque é possível a um espírito com mediano conhecimento, que não precisa ser um espírito de luz,
compor as energias e formular objetos materiais. Pergunta número 11. Se não os encontrasses, terias podido fabricá-los? Daí ele respondeu, teria sido mais difícil, mas, em último caso, a gente mistura matérias e faz qualquer coisa. Pergunta 12. Agora, conta-nos como os atiraste. Isso é mais difícil de dizer, responde o espírito. Servi-me da natureza elétrica daquela moça, então, das energias que emanavam daquela criada, ligada à minha, as energias da vontade do espírito perturbador, que é menos material. A vontade do espírito é menos material do que da moça encarnada, médium de efeitos físicos. Assim pudemos os dois transportar aqueles diversos materiais e se divertir com isso, diríamos nós. Pergunta número 13. Penso que concordarás em nos dar algumas informações sobre a tua pessoa. Diga-nos primeiro se morreste há muito tempo. E o espírito diz, faz muito tempo, há bem uns 50 anos. Depois pergunta Kardec, que foste em vida? Não era grande coisa, respondeu o espírito. Catava bugigangas nesse bairro e às vezes me atiravam injúrias, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Era uma pessoa, um andarilho das ruas que bebia bastante. Eu também queria pô-los a correr. Ele estava, conscientemente ou não, se vingando de ter sido objeto dos outros, da brincadeira, da ira dos outros, que lhe atiravam objetos quando encarnado, e agora atirava também objetos nos outros. Nós estamos condenados, todos nós estamos condenados a repetir tudo aquilo que não transformarmos. Fundamental refletirmos sobre o meio em que vivemos, sobre as nossas origens. Se você veio de uma família racista, a tendência é ser racista. Se você veio de uma família que humilhava pobres, a tendência é você ser um explorador e uma pessoa que humilha também. Um machista e assim por diante. A única maneira de filho de peixe não ser peixinho, nesse caso, o peixe não pode, é você tomar consciência dos venenos no ambiente que você frequentava, se prevenir, se conhecer e se propor a ser diferente do que as piores influências, os piores valores que a sua família lhe transmitiu. Então, o espírito disse sobre si mesmo que não era grande coisa, que catava bugigangas no bairro e às vezes lhe atiravam injúrias, porque gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Eu também queria pô-los para correr. Pergunta número 15. Por ti mesmo e de tua plena vontade, foi por ti mesmo e de tua plena vontade que respondeste às nossas perguntas? Perguntou Kardec. E ele respondeu, eu tinha um instrutor. E Kardec perguntou, quem é esse instrutor? O vosso bom rei Luís. O espírito, então, que orientava, que apoiava, o espírito de luz que apoiava o trabalho de Allan Kardec, que respondeu às perguntas anteriores sobre esse mesmo evento, foi quem instruiu, se não conduziu aquele espírito perturbador a
comparecer diante de Allan Kardec para responder às suas perguntas. Últimas 3. Pergunta Kardec: que fazes agora? Cuidas do futuro? Kardec pergunta se ele se preocupa com o seu próprio futuro e ele responde: ainda não, ando errante. Do mesmo jeito que ele vivia quando encarnado, continuou a viver após a morte. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém ora por mim. Assim, não tenho ajuda e não trabalho. Pergunta 18. Qual era teu nome em vida? E ele respondeu: Jeanette. Última pergunta. Muito bem, Jeanette, faremos preces por ti. Diga-nos se a evocação te deu prazer ou se te contrariou. Pergunta Kardec. E ele diz: antes prazer, porque sois boa gente, alegres viventes, embora um pouco severos. Pouco importa, me escutastes e estou contente. Muito bem, termina assim a entrevista de Allan Kardec ao Espírito Perturbador, que nos trouxe tantas informações e tanto conhecimento a respeito do poltergeist, dos fenômenos materiais. Que todos nós nos dediquemos ao conhecimento dessa dimensão e dessa ordem de fenômenos, porque nos será cada vez mais necessário esse conhecimento. Saudando agora Andréa Salvatore e Andréa Santos, nossas amigas, muito bom estarmos juntos. Saúdo na pessoa delas todos os outros que estão conosco e que não fizeram comentário, e convido a todos para compartilharem essas informações, porque com elas você pode ajudar amigas, amigos, conhecidos, familiares, nas suas próprias redes sociais, porque esse fenômeno é muito mais comum do que a gente supõe. As pessoas só evitam comentar para não ser dadas como loucas. Um grande abraço a todos, excelente final de domingo, e de segunda a sábado estaremos com o nosso Oração Ação. Domingo que vem, 17h30, voltamos aos nossos estudos de O Livro dos Médiuns. Um grande abraço, ótima semana a todos.